Aleluia. Hoje nós iremos falar, o tema da minha ministração é transbordando em meio aos processos. Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse lá em Salmos 126, a partir do versículo 5. Vou ler o versículo 5 e o versículo 6 na versão NVI. Esse versículo traz bem a temática que eu quero falar hoje. E diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Glória a Deus. E eu vou começar introduzindo um pouco sobre o que é processo. E algumas coisas, alguns conceitos que eu fui colocando aqui. O processo é o período que vivemos até chegarmos ao objetivo final. Nós estamos vivendo processos constantemente nas nossas vidas. Sejam as estações do ano, Sejam as fases mesmo da nossa vida, criança, adolescente, adulto e assim por diante. E também você pode pensar em outras fases que você está passando. E para passar por essas fases existe um processo. Então os processos, eles fazem parte da nossa vida. Queria já solicitar um pouquinho de água, porque eu sou aquela pregadora que bebe água. Se possível, alguém trazer. O processo exige renúncias, paciência, fé e dedicação. As pessoas não gostam do processo, pois geralmente é doloroso. Obrigada. É durante o processo que nosso caráter é forjado e nossa fé é testada. E também durante o processo nós identificamos as nossas fraquezas, aquilo que nós precisamos ajustar. Durante o processo as coisas saem do nosso controle. Mas durante o processo também é tempo de viver a provisão e o favor de Deus. Aleluia! E eu gostaria também de começar falando um pouco para você sobre algo muito importante que existe na palavra, que é uma verdade bíblica, e nós podemos experimentar todos os dias das nossas vidas, que são os ciclos de plantação e colheita. Queria que você abrisse comigo lá em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. A versão que eu vou ler a partir de agora é Ara. Certo? Se você tem a mesma Bíblia que eu, vai acompanhar. Se o pessoal da mídia puder colocar também a mesma versão, melhor ainda. Gálatas, capítulo 6. Versículos 7 e 8. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem ceifará, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, as plantações e colheitas, elas fazem parte da nossa vida. E também, lembrando o que diz lá em 2 Coríntios 9:6, que nós conhecemos bastante, lemos bastante, que aquele que planta pouco, colhe pouco, e aquele que planta, com abundância vai colher também fartura. É isso? Mas existe um problema no processo. O problema do processo é que para muitos de nós ele parece demorado. Para chegar onde a gente quer, para chegar onde Deus prometeu. Muitas vezes a gente entra num lugar de sofrimento, porque está demorando. E eu queria que você abrisse lá em Provérbios 13, que traz essa verdade para nós. Provérbios, capítulo 13. Glória a Deus. Versículo 12. Diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então pode ser que agora, nesse exato momento, eu tenho na verdade certeza que você está vivendo
algum processo na sua vida. Seja o que for, natural, espiritual, mas você está vivendo um processo nesse momento. Pode ser de uma promessa que Deus prometeu e você está achando que está demorando e que está sendo algo difícil de lidar. Mas saiba que Deus, Ele te sustenta no meio do processo. E eu tenho certeza que durante esse processo Deus tem dado palavras para você. Tem fortalecido o seu coração. Tem dito para você se acalmar e confiar que tudo vai dar certo. Mesmo que você ache que está demorando. Mas Deus está agindo no tempo certo. Deus não se atrasa. Deus não demora. Ele faz no tempo certo. Cada coisa. A gente que às vezes é a gente quer tudo imediato. Isso aí, irmão. Obrigada, glória a Deus. A gente quer tudo no imediato, né? Ali, o mais rápido possível. Mas glória a Deus, porque o processo ele é necessário. Amém? E eu vou citar aqui alguns exemplos, se assim Deus permitir. O primeiro exemplo é de uma mulher que eu admiro muito na Bíblia, que é Sara. Eu sei que geralmente a gente fala muito sobre Abraão no processo da vida deles, né? Que vou falar também, mas eu queria focar em Sara. Amém? Nós sabemos que Deus, Ele fez uma promessa para Abraão e fez para Sara também, eles como casal. Que eles seriam pais de multidões, não é isso? Porém, existia um obstáculo na vida deles, que era o físico, o natural, o corpo natural deles. Naturalmente, pelas leis que a gente conhece, não era normal eles terem filhos na idade que eles se encontravam. Não era saudável, não era normal. Não era fisiológico. E Sara, no entendimento dela, eu entendo que ela acreditou que ia acontecer, mas ela acreditou com aquela fé racional, ao ponto de pensar, realmente, Deus ele pode dar o filho que ele prometeu, os filhos, né, as multidões, mas não vai ser de mim. Então, para acontecer a palavra que Deus disse, tem aqui a minha serva Agar, que vai se deitar com meu marido e ela vai dar o filho, vai ser o filho que Deus disse que ia acontecer, que ia nascer. Vai ser assim. Sara pensou, né? E aí, a gente pode dizer que esse é o jeitinho que ela quis dar, né? Na situação, para que a situação ela se resolvesse. Ela entendeu o processo como se dependesse dela exclusivamente. Como se dependesse da capacidade deles. E desconsiderou que quem prometeu é o Deus do impossível. Então ela tomou para si uma responsabilidade que não era dela. E influenciou o marido dela para fazer, né, aquela determinada ação. E aconteceu. Ismael nasceu. Mas Deus disse que não era ele, o filho que ele tinha prometido. A descendência. Que, na verdade, a descendência que viria seria de Sara, da mulher de Abraão. E, às vezes, as promessas de Deus, elas podem ir além da nossa compreensão e das nossas expectativas. A gente, às vezes, escuta uma promessa de Deus, mas gera expectativas que vai ser de uma forma, olhando para as nossas próprias limitações ou para as limitações que aparecem diante de nós. Eu queria que você fosse agora lá para Gênesis 17. Gênesis capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos dessa história. Glória a Deus. Gênesis 17, versículos 5 e 6, diz assim: Abraão já não será o teu nome. Isso Deus dizendo para Abraão. Para Abrão, no caso, né? E sim, Abraão. Por quê? Por pai de numerosas nações te
constituir. Deus já tinha constituído. Se Deus te fez alguma promessa na tua vida, saiba que para Deus você já é. Você já está certo para viver a promessa dele. Deus já te vê como lá onde ele prometeu que você chegaria. Para Deus já é. Versículo 6. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Abraão vai olhar para o corpo dele, vai olhar para a situação novamente e vai ver as circunstâncias. Mas a promessa de Deus, a palavra de Deus estava lá. Algo extraordinário. Aleluia. E olha também o que Deus diz. No versículo 15 ao 19, diz assim: Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Amados, em alguns momentos Abraão e Sara duvidaram da promessa de Deus. E isso é interessante porque muitas vezes você e eu podemos duvidar da promessa de Deus por um momento. Mas isso não vai impedir que o propósito de Deus aconteça. Se no restante do tempo você decidir acreditar, mesmo que isso seja impossível aos seus olhos e ao seu entendimento. Aleluia. Versículo 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Às vezes Deus vai te ajudar a acreditar na palavra que ele te disse. Você vai dizer: Deus, mas é muito grande, mas é impossível. Deus vai te dizer e te animar de novo: filho, eu te prometi e eu estou reafirmando para você que aquilo que eu falei vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Podemos confiar na palavra de Deus porque Ele é fiel. Aleluia. Amados, se alguém me prometer algo, por exemplo, minha mãe, que é uma pessoa que eu confio muito, e ela me disser: filha, não se preocupa que eu vou pagar tal coisa para você. Irmãos, eu não vou me preocupar mais, porque eu sei que a minha mãe, quando ela fala uma coisa dessas, ela cumpre. Eu fico descansada. Eu sei que já é. Na minha cabeça eu nem me perco meu tempo pensando nisso. Porque eu sei que ela é fiel quando ela diz. Quanto mais Deus quando diz alguma palavra a nós. Às vezes, alguém pode chegar para você e dizer: olha, não fica ansioso, porque a palavra diz que não é para ficar ansioso. E se você ficar ansioso é pecado. E muitas vezes só dizer isso vai fazer com que você fique mais ansioso. Né? Dizer não fica ansioso, aí você fica mais ainda. Porque além de você estar ansioso, você está pecando. Aí você fica ansioso porque você está pecando e não queria pecar. Né? Aí fica o ciclo. Mas a gente tem que lembrar que a ordem de não ficar ansioso não é simplesmente uma ordem vazia, mas é porque aquele que promete, aquele que fala, é o Deus Todo-Poderoso e fiel. Porque Ele é fiel, nós podemos descansar. Porque Ele é fiel, nós podemos deixar de lado a ansiedade. Aleluia. Aleluia. Números 23:19 fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Isaías 55, abra lá comigo. Isaías
Isaías capítulo 55. Glória a Deus. A partir do versículo 10. Diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus vem como chuva, amém? Que produz fruto. Aleluia. Ela vem e ela não volta sem produzir fruto. Aleluia. Glória a Deus. E eu queria que você voltasse agora lá para Gênesis 21, que a gente não acabou essa história. Aleluia. Gênesis capítulo 21. Versículo 1 ao 7 diz: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Novidade, hein? Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. No tempo determinado, irmão. Aquilo que Deus falou na tua vida vai acontecer. Você não está vendo o sinal? Não importa. A palavra de Deus vai acontecer. Deus te vê individualmente. Deus te viu saindo de casa hoje. Deus está vendo o teu processo. Deus está forjando você, preparando. Não se preocupe, irmão. No tempo determinado que Deus fala, Ele cumpre. Versículo 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Versículo 5. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvi vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe deu um filho? Amados, Deus diria. O Deus do impossível diria. E eu declaro sobre você, sobre a sua vida, que você vai chegar um dia que você vai dizer frases como essa: quem diria, quem ousaria dizer que eu estaria vivendo tudo isso? E você vai lembrar: o Senhor diria, Deus disse. As pessoas podem não dizer, eu poderia nem até dizer que isso ia acontecer, mas o Senhor disse e se cumpriu. Aleluia. Aleluia. Podemos perceber que houve dificuldade de acreditar em alguns momentos, como eu já falei, irmãos. Mas isso não impediu que a família recebesse a promessa. Aleluia, reforçando isso. Pode ser que você tenha duvidado, pode ser que nesse momento você está num momento de incredulidade. Mas Deus, Ele te trouxe hoje à noite para te lembrar que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. Nós temos que parar de questionar Deus e acreditar que se Ele falou, vai se cumprir. Glória a Deus, porque Ele é tão amável conosco, que Ele nos traz a esses momentos para nos lembrar: filho, filha, acredite, não desista. Eu estou vendo o seu processo e a vitória vai chegar. Aleluia. Aleluia. Sara também precisou agir conforme sua fé. Hebreus capítulo 11. Aleluia. Hebreus 11. Versículo 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançar de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar.
Pela fé ela recebeu a promessa. Ela recebeu a palavra. Aleluia. Eu queria que você fosse lá para 1 Pedro 3. Aleluia. Aleluia. Versículo 3. Eu vou ler esse contexto para que a gente pegue o contexto, certo? Não vou falar sobre adornos, não. É só para a gente entender o contexto. 1 Pedro 3:3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como fisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que assim mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, guardem isso, estando submissas ao seu próprio marido, como também fazia Sara, que obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Eu gosto muito dessa passagem por diversos motivos, mas um dos motivos é esse esclarecimento que traz para nós sobre as mulheres do Antigo Testamento. Como eu estou falando de Sara, eu vou aproveitar, mas o que eu vou falar também vai servir para os homens. Percebam, amados, que as mulheres, elas esperavam em Deus. Elas não esperavam nos seus maridos, embora elas respeitassem e fossem submissas aos seus maridos. E elas não temiam perturbação. Por quê? Porque elas esperavam em Deus. E a Bíblia nos convida, nós mulheres, a fazermos o mesmo. Confiarmos no Senhor, respeitando a posição onde estamos pela palavra, obedecendo aos princípios, respeitando o marido. Mas ele não é a fonte da nossa salvação. Ele não é o nosso alicerce de fé. Embora mereça todo o respeito, mas a nossa confiança tem que vir do Senhor. Da mesma forma, agora eu estendo novamente essa orientação aos homens. Que sua confiança seja o Senhor. Amém? Aleluia. Espera no Senhor e sua confiança seja o Senhor. Glória a Deus. Queria que você fosse agora lá para Provérbios capítulo 4. Provérbios 4. Vou falar um pouquinho sobre ansiedade no processo. Aleluia. Provérbios 4. Versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia, amados. O nosso coração precisa estar guardado no Senhor. Se o nosso coração ele está perturbado, nada na nossa vida vai nos acalmar. Por isso nós precisamos guardar. E como nós guardamos o nosso coração? Se enchendo da palavra. Se enchendo da palavra, porque isso gera fé. E fé é confiança no Senhor. Amém? E tem um versículo que eu gosto muito, já declarei muito para a minha vida. Eu sou uma pessoa assim, que tenho facilidade para ficar ansiosa, certo? Tenho facilidade. Porque eu gosto das coisas programadas. Gosto de pensar de tudo antes de acontecer. Eu penso e eu faço um roteiro para a minha vida. No meu dia a dia, eu gosto de rotina, eu estabeleço uma rotina. Então, quando as coisas saem do meu controle, eu tenho tendência a ficar muito ansiosa. Por isso que eu declarei já muito esse versículo e tomo ele para a minha vida, amados. Porque eu sou uma pessoa que precisa declarar muita palavra em relação a isso. Engraçado que eu estava assistindo uma série sobre a vida de Jesus. E tem um personagem que eu me identifico muito com ele, que é Mateus, nessa série. Porque ele é bem assim, bem organizadinho. E ele estava indo com Jesus, né, com outros discípulos nessa série. E
Jesus, ele fala, acho que foi no episódio que ele ia para Samaria. E aí eles estavam se programando para ir pelo caminho que era mais perto, né, para chegar ao destino onde eles pretendiam inicialmente. E aí Jesus disse, não, a gente vai por esse caminho, que é mais longe. E aí Mateus disse, mestre, pegou lá o mapa, mas se a gente for por esse caminho é mais longe, e vai acontecer isso, e os suprimentos e não sei o quê. Eu disse, meu Deus, exatamente isso. Aí Jesus olha para ele e diz, vocês têm que pararem de me questionarem. Porque nós, tipo assim, ele fala alguma coisa assim, nós estamos aqui para seguir a direção de Deus. Se vocês ficarem o tempo todo me questionando por que não fazer isso, por que não fazer aquilo, a gente não vai avançar, não vai cumprir a vontade de Deus. E quando eu estava assistindo aquilo, eu disse, meu Deus, essa palavra é para mim. Deus falou comigo ali através daquele seriado, né? E realmente, amados, como eu falei no início, os processos, eles fogem do nosso controle. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, que Ele está nos levando, mesmo que seja um caminho que a gente não planejou, que a gente não esperou. E não é errado você se planejar, é bom se planejar, né? É bom você ter um planejamento financeiro da sua vida, da sua rotina. Mas se Deus, Ele vai te levar a lugares que vai te deixar desconfortável, tirar você daquela rotinazinha, confia no Senhor, sabe? É porque Ele está criando estruturas para você se fortalecer na fé. Você, por exemplo, já vivi momentos que eu vi, realmente minha confiança tem que aumentar em Deus, minha fé tem que aumentar em Deus. Porque eu estou muito preocupada, porque isso saiu do meu controle. Então, nos processos, Deus também vai nos mostrar que nós precisamos nos fortalecer mais na nossa fé, na nossa confiança nele e nos entregarmos totalmente a Ele. Amém? Glória a Deus. Então, vamos abrir lá em Filipenses 4, que é o versículo que eu comentei, né, agora. Filipenses capítulo 4. Se você também tem tendência a ser uma pessoa ansiosa, recomendo vivamente que você medite nesse versículo várias vezes. Aleluia. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Amados, a primeira coisa para não se ficar ansioso é colocar diante do Senhor aquilo que está te deixando ansioso. Aquilo que você está sofrendo. Aleluia. E quem é organizadinho assim, com rotina, sabe que tem um sofrimento em sair da rotina. Né, Tacília? É um sofrimento, mas a gente entrega ao Senhor e vamos com a alegria do Senhor, confiando que vai dar tudo certo. Versículo 7. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós entregamos a Ele as nossas petições, as nossas ações de graças, as nossas súplicas, vem uma consequência que está no versículo 7, que diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda, e eu gosto disso, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Os nossos sentimentos também vão ser guardados. O nosso coração e os nossos sentimentos, a nossa mente vai ser guardada quando nós entregamos ao Senhor. Aleluia. E aí no versículo 8 ele fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticais, e o Deus de paz será convosco. Nós precisamos encher os nossos pensamentos de coisas boas, de coisas da palavra. Porque quando se está ansioso, a primeira coisa que se pensa é o que vai dar errado e não o que vai dar certo. Por isso que nós precisamos encher a nossa mente com as coisas que vão dar certo, que já deu certo. Amém? Glória a Deus. E
Lá em Mateus 11, 28 a 30, fala que o Senhor nos convida, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão ansiosos, cansados, Ele nos convida para estarmos nele, irmos até Ele. Amém? Glória a Deus. E lá no Salmo 23, novamente, né? Diz que o Senhor Ele nos leva, a palavra diz que o Senhor nos leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma. Amém? Então, quando vamos para a presença do Senhor, quando ouvimos a palavra, essas coisas acontecem. Uma coisa que eu aprendi, amados, é que como é que se trata novamente aquele sentimento de ansiedade? Não é você tentando não ser ansioso, mas é você se enchendo da palavra. Porque quando você tenta, pelas suas forças, não é igual um pensamento. Se você tentar lutar contra um pensamento, eu não vou pensar nele, não vou pensar nisso, eu não vou pensar naquilo, esse pensamento vai ficar mais forte dentro de você. Mas se você se enche da palavra, se enche das coisas boas, automaticamente, uma consequência, aquele pensamento sai, aquela ansiedade sai. Não é lutando contra, é recebendo de Deus e se enchendo do Senhor. Amém? E automaticamente as coisas elas vão sair. Amém? Glória a Deus. E amados, coloquei aqui um breve testemunho para contar a vocês. Nesses momentos que restam, eu ainda vou ler um pouquinho da palavra. Essa palavra de processos, eu falei até aqui na virada do ano. Deus, Ele está me levando num processo assim, muito longo. E depois talvez vocês fiquem sabendo. Mas um processo de realmente assim, tratamento, de crescimento, de esticamento, sei lá qual é a palavra. Mas assim, de renúncia também, de muitas coisas. Desde o ano passado. E, enfim, Deus Ele tem mostrado sua fidelidade. E tem chegado assim, recursos para eu passar por esse processo. Deus Ele tem feito chegar a mim símbolos de onde Ele quer que eu esteja. Não somente para que eu veja com meus olhos, mas para que eu sinta, para que eu me vista com os símbolos que Ele tem feito chegar até mim. Para que eu me veja como Ele quer que eu seja no futuro. Para que eu não desista no processo. E eu não vou citar aqui detalhadamente, porque o tempo é curto, mas toda a provisão de Deus. Quando Deus Ele faz uma promessa, chega. Amém? Não importa o que seja. Não importa se você está esperando, se você não está esperando. Se você espera de um jeito. Não importa, vai chegar. Deus vai colocar pessoas na sua vida para abençoar você. Mesmo que talvez a pessoa nem te conheça, mas de alguma forma Deus vai usar ela para abençoar você. Pode acontecer também, como aconteceu comigo. Já. E, resumindo tudo que eu falei até agora, Deus é fiel. Você pode imaginar e ter expectativas de uma coisa, de outra, mas não se importe se Deus Ele quiser trabalhar de uma forma diferente daquilo que você planejou, daquilo que você imaginou. Só confia que o processo, Deus está cuidando de cada detalhe. Amém? Só confia e descansa. Amém? E tudo vai dar certo, e tudo vai fluir. Eu queria que você fosse lá para Efésios 3. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amados, esse versículo, embora eu já conhecesse, mas ele veio muito forte para mim no aniversário da igreja que o pastor Júnior pregou aqui. E eu agarrei esse versículo, eu disse, glória a Deus, esse é para mim. Eu fiquei meditando algumas vezes nele. Porque fala aqui que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E eu lembro que ele falou assim, no processo, você vai experimentar de coisas que você não chegou nem a crer.
mas por causa do favor de Deus, Ele vai fazer chegar na tua vida. E amados, assim foi muitas vezes na minha vida. Coisas que eu nem estava imaginando, que eu nem criei. Deus fez chegar. Deus tem feito chegar. Aleluia. De fato, amados, tudo aquilo que eu preciso, eu tenho. Tem coisas que eu desejo que eu não tenho, mas tudo aquilo que eu preciso, eu tenho. Com toda certeza eu posso te dizer isso. E tem coisas que às vezes Deus faz além. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E para terminar, queria que você fosse lá para Lucas 10. Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 38. O irmão acreditou mesmo que eu ia beber muita água. Eu trouxe até uma jarra. Glória a Deus. Diz assim. Indo eles... Eu deixei de beber muita água por causa do irmão André, viu? Que ele ficava tirando onda comigo. Eu só vou beber menos água agora. Versículo 38 do capítulo 10 de Lucas. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Às vezes a gente tá assim, né? Agitado de um lado para o outro, de um lado para o outro. Muita coisa para fazer, pouco tempo. Não é assim às vezes. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Às vezes a gente está ansioso, fazendo muitas coisas, muitos serviços, se incomoda com o outro que está descansando em Deus. Porque já fez muita coisa, já fez o que tem que fazer, está descansando. Está ouvindo, está no momento de parar e de ouvir ao Senhor. E a gente quer reclamar com Deus. Senhor, mas por que aquela pessoa tá daquele jeito e eu tô aqui trabalhando. E as coisas não acontecem para mim. Mexe aquela pessoa para ela trabalhar também igual a mim. Aleluia. Glória a Deus. Isso eu estou falando mais de determinadas situações, amém? Para você entender direitinho. Tem situações e situações. Glória a Deus. Jesus disse no versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. O serviço, ele não pode gerar inquietação, ansiedade. Porque quando o serviço está sendo feito dessa forma, vai se tornar um peso. Aleluia. Versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Marta, pois, escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Às vezes, Deus ele vai nos levar ao lugar de escutar, ao lugar de parar e ouvir. Quando a gente pensou que era o esforço físico, na verdade o esforço é descansar, é crer, é ir dormir. Tem uma frase que diz assim, que eu escutei de um pregador há muitos anos atrás: às vezes é necessário mais fé para você dormir do que para ficar acordado orando. Porque muitas vezes as orações que fazemos à noite são orações de preocupação, como Marta, para lá e para cá, de preocupação. Mas Deus, Ele quer que você ore não por preocupação no sentido
de ficar sempre. Quando você está preocupado, você tem que orar, amém? Mas tem que ser uma oração de fé, de fazer a oração e ir descansar. Amém? Glória a Deus. Então, amados, se você, nesse momento da sua vida, desse processo que você está vivendo, você se encontra atarefado, cansado de tanto trabalhar, talvez seja a hora de se aquietar e de parar para ouvir as instruções do Espírito, de ir dormir. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar em pé nesse momento, por favor? Eu queria que agora, nesse momento, você aproveitasse e orasse um pouco ao Senhor. Consagrasse mesmo seu coração, sua rotina, seus dias. Peça para o Senhor te ajudar. Se você ainda não é capaz de dizer, Senhor, eu vou fazer tudo que você disse que eu vou fazer, quando, aonde, você ainda não se sente preparado para isso, peça ao Senhor para te ajudar a primeiro moldar o seu coração. Amém? Primeiro molde o meu coração. Nós temos aqui 5 minutos. Eu vou dar para você orar ao Senhor. Amém? Flua aí no Espírito, se você tiver vontade. Simplesmente, talvez de louvar, seja o que você está precisando, faça isso. Faça o que o Espírito está te pedindo nesse momento e colocando no teu coração. Em nome de Jesus. Aleluia.
Apocalipse 4:10 diz: Os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus, faz o nosso coração render, Pai, aquilo que nós entendemos como algum título da nossa vida, Pai, totalmente ao Senhor. Nos faz render o nosso coração, Senhor, nos ensina, Pai, a como fazer isso todos os dias, rendendo, Pai, quem nós somos ao Senhor e exaltando o Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Eu oro pelos meus irmãos, que eles voltem para casa em paz, em segurança e guardando a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados na prática da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.